Primeiramente, agradecendo a presença de todos os senhores no dia de hoje. Esse mês de fevereiro, nós tivemos muitas alegrias, né? Vendo o informativo, há uma alegria bastante grande de ter colocado um altar de Deus Padre na residência da senhora Nishida. Tem uma foto aqui, né? Foi com bastante sinceridade que ela colocou o altar na casa dela. Quando eu falei há alguns anos atrás que eu havia trazido o símbolo divino de Ojibá, e que quando o meu pai veio pela primeira vez há mais de 50 anos atrás, ele havia trazido 10 símbolos divinos, né? E que os irmãos dele falaram assim: nossa, por que você vai levar tudo isso, símbolo divino, né? E alguns anos atrás ele já havia falado assim: naquela época, 50 anos atrás, me falaram por que você ia levar tudo isso, mas esses 10 símbolos divinos estão consagrados nas residências agora. É uma coisa bastante gratificante, né? E eu, quando regressei de Ojibá, acho que eu já comentei aqui, né? Falei assim: já que ele trouxe 10, eu também vou trazer 10, né? Eu pensei quando eu estava lá em Ojibá, mas depois, quando eu fui perguntar se eu podia levar 10, eles falaram: não, pode levar assim, né? Só que cada um, você tem que fazer uma oferenda de 3.000 ienes, né? Tudo isso, né? 3.000 ienes vezes 10, $300, acho que vai ficar um pouquinho caro, né? Mas, já pensando, né? Então vou levar só 3. Mas, porque o mundo está diferente agora, né? Naquela época não se sabia quando é que poderia voltar, regressar a Ojibá mais uma vez, né? Agora, ultimamente, graças, né, à tecnologia, né, e à inteligência que Deus Pai deu aos seres humanos, né? Podemos regressar a Ojibá mais vezes, né? Então, naquela vez que eu trouxe 3, eu falei assim: ainda nós temos 3, e quem quiser colocar, né, quem quiser fazer a consagração do símbolo divino em casa, né, só falar comigo, né? E a senhora Nishida falou assim: olha, né, já que você trouxe, eu gostaria de consagrar o símbolo divino em casa, né? E foi uma alegria bastante grande termos feito essa consagração no altar de Deus Pai. Consagração de Deus Pai na residência da senhora Nishida. Temos a foto da Gisele também, né? Que trouxe o seu menino para fazer a primeira visita à igreja, né? Temos uma história nos episódios da vida de Oyasama também, né? Que a Oyasama falou assim, né? Não lembro exatamente qual cidade que era, mas era assim, né? Quando o menino que nascer agora vai nascer uma prova, né? Quando o menino nascer, venha fazer um regresso, né? Traga a criança à residência em primeiro lugar, né? Então, ela estava na casa da mãe, o bebê nasceu, né? Em vez de voltar para a sua casa, que era no meio do caminho, primeiro foi à residência apresentar o Oyasama e depois que levou para casa, né? Então, essa sinceridade, né, da Gisele de trazer um menino que nasceu com bastante saúde, que ela recebeu a permissão do parto feliz em Ojibá em outubro do ano passado, né? Como nasceu com bastante saúde, gostaria de levar o quanto mais para a igreja, e foi o que ela fez no mês passado, né? Fora as outras fotos, e vocês poderão ver do que se trata também, o que a igreja tem feito. E eu gostaria de ler um episódio que consta nesse informativo desse mês, que fala assim: quando Koiso Yamanaka ia se casar com Yamada, seu pai Tsushi foi consultar o Oyasama e recebeu as seguintes palavras: não significa que irá para casar-se,
O caminho ainda não foi aberto ao sul. Mando-a para que estenda o caminho a metade sul de Yamato. Portanto, depende do espírito dela. O pai preocupava-se por ser um lugar montanhoso, mas a filha dizendo: vou me casar porque a deusa assim me disse. E casou-se em 30 de maio de 81. A senhora Issa Yamamoto, parente dos Yamada, sem se poder levantar, estava acamada há mais de 5 anos. Por isso, orava a Deus e dava-lhe água oferendada. Continuou fazendo isso para salvá-la, e no ano seguinte, quando veio Justi Yamanaka, recebeu a milagrosa salvação. Issa levantou-se escalando as juntas das pernas e conseguiu andar sozinha. Na mesma vila morava uma moça chamada Naragiku Tanaka, que perdera a visão há mais de 7 anos. Por isso, orando a Deus por ela também, lavava-lhe os olhos com água oferendada e recebeu a graça em pouco tempo. Assim, a fama de que uma paralítica andou, de que uma cega recuperou a visão, se espalhou pelas vilas vizinhas, e as pessoas que procuravam por isso começaram a vir uma após outra, né? Então, ela se casou, né? Mas o pai preocupado, não, ela não está indo só para casar, né? Ela está indo para abrir o caminho de Deus nesse lugar, né? E a pessoa, quando a gente pensa em encontra uma pessoa acamada há mais de 5 anos, ou uma pessoa que perdeu a visão há mais de 7 anos, a gente, né, vem aquele pensamento humano, né? Será que ela vai ficar boa, né? Mas ela, não, se a deusa que está me falando assim, eu vou fazer, vou me casar sim. Ela casou e começou a fazer a salvação das pessoas, e olha só, né? Dava-lhe água oferendada para essa pessoa que não estava acamada há mais de 5 anos. E para essa pessoa que tinha perdido a visão, passava-lhe água oferendada nos seus olhos, e assim recuperou a graça em pouco tempo, né? Quando vocês retornarem para a casa de vocês no dia de hoje, gostaria que levassem as oferendas aqui da igreja. E se tiverem pessoas enfermas, que ofereçam a essas pessoas, né? E se houver sinceridade no coração da pessoa que deseja a salvação do outro, com certeza iremos receber toda a graça de Deus Pai, né? Quem tem um altar em casa também, que oferente a água e que ofereça às pessoas enfermas também, né? Sobre o calendário das atividades, nós teremos a caravana para o Nendojo sempre no segundo mês, todos os meses, no segundo dia, segunda semana, todo segundo final de semana, está difícil hoje, todo segundo final de semana temos a cerimônia mensal no Nendojo, né? Teremos, fora a cerimônia mensal, esse mês teremos o encontro das moças, que se chama Encontro das Seguidoras de Kokan. Kokan é a filha de Oyasama, que fez a divulgação numa época que não era muito fácil fazer a divulgação, em que as pessoas ninguém conheciam, a Tenikyo, e num momento do estado espiritual em que haviam perdido o pai há poucos meses atrás, né? Oyasama falou assim: Kokan, faça a divulgação lá em Osaka, pode ser, né? E ela imediatamente falou, né? Vou sim. E quando ela tinha 18 anos de idade, ela foi fazer a divulgação em Osaka. Então, encontro das seguidoras de Kokan, as moças de 15 até 18 anos poderão participar desse encontro, né? Fora isso, teremos a nossa participação no Akimatsuri em abril. E para isso nós vamos fazer o gyoza. Sempre fazemos gyoza, e será no dia 25 e 26 de março desse mês, na igreja Minosato. Faremos o gyoza, a confecção dos gyoza, né? Dia 25 teremos Minokshinata Gonobon, e dia 29 a divulgação que fazemos todos os meses. Este mês será na casa de divulgação Brasil Yushi, na residência do Katsuchi, né?
Essas são os informativos, as informações desse mês. E gostaria de encerrar a cerimônia do dia de hoje. Agradecendo a presença de todos vocês e também que logo depois da cerimônia as pessoas que quiserem receber o Sazakê que permanecessem aqui no salão para que as pessoas, para que os yokos possam fazer o Sazakê nos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado.